Salve, salve, arquitetos e arquitetas do meu país. Como é que vocês estão? Eu sou o Gustavo Bunger e esse é o canal da Arquimática. Toda semana trazendo aqui um conteúdo sobre arquitetura corporativa, arquitetura de dados, soluções, o que tiver, né? E essa semana a gente vai falar sobre o The Open Group e também sobre o TOGAF. Então, esse foi um vídeo muito pedido aí lá pelo meu LinkedIn, também aqui no canal, e eu fiz questão de preparar um vídeo aqui para falar um pouco sobre essa instituição e sobre esse framework de arquitetura corporativa tão importante na história, né, da tecnologia e na história da estratégia organizacional. Bom, antes da gente falar sobre o The Open Group e o TOGAF, deixo aqui minhas redes sociais, então o meu LinkedIn, o LinkedIn da Arquimática, muita gente se conectando por lá, isso é muito bacana, é uma ampliação do networking, a gente pode trocar ideias, fazer postagens, conhecer pessoas que têm muito também a contribuir para a arquitetura nesse país e lá fora, né? E agradecer porque finalmente chegamos, né? Eu tinha falado que a gente estava ali na campanha do Rumo ao 500. Meus amigos e minhas amigas, nós chegamos a mais de 630 inscritos aqui no canal. Queria agradecer a cada um de vocês que vem aqui, assistem os vídeos, né? Comentam, então tem muita gente que comenta lá, a galera que compartilha aí nas suas redes sociais. Muito obrigado de coração por vocês ajudarem, né, essa minha iniciativa e esse canal a atingir mais e mais pessoas, né? Isso é muito gratificante para mim. Dá muito trabalho fazer os vídeos, a pré-produção, a produção em si, preparar ali os materiais, as animações, mas tem valido a pena por isso, pelo feedback de vocês. Então, não deixem de fazer aquela arquitetura 3C, né? Então, você curte aí os vídeos que você gostar, comenta sempre. Tem uma galera que deixa muito comentário quando eu posto lá no LinkedIn, mas eu queria pedir um favor. Comente aqui no YouTube também. Isso ajuda muito a impulsionar o canal. E se inscreva, né? Se inscreva para você receber as notificações, para você aí estar sempre atualizado com os vídeos aqui da Arquimática. Em agradecimento, né, e comemoração a esses mais de 600 inscritos, eu queria destacar aí uma promoção de férias. Teremos aí uma promoção de férias no curso de Arquitetura de Soluções da Arquimática, o único curso que forma de fato um profissional de arquitetura de solução, que sabe o seu papel dentro da esteira de projetos, que entende de estratégia, que consegue analisar requisitos, que sabe desenhar em C4, que tem noções ali do Archimate, que sabe como fazer governança de arquitetura. Então, esse aqui não é um curso para você aprender tudo sobre a cloud, sobre a nuvem. Não é um curso para você virar um especialista, é um curso para você ser um arquiteto de soluções. Viver o dia a dia de projetos da sua organização, da sua TI, por exemplo, e desenhar mais e melhores soluções. Então, temos aí uma promoção de férias do mês de julho, e essa promoção é o seguinte, tá? R$ 200 de desconto. Então, o curso ele tem um preço ali de 997, eu estou dando R$ 200 de desconto durante todo o mês de julho, tá? Somente por esse link que está aqui na tela. Então, você que está assistindo, acesse esse link aqui e tenha acesso a esse preço diferenciado. É um preço que vai durar somente durante o mês de julho. Isso aqui você parcela em 12 vezes no cartão, pode pagar no Pix. Você vai ter várias formas lá, tá? Então, em comemoração, aproveitando as férias, né? Porque aí a galera tem um pouquinho mais de tempo aí para se capacitar. E eu sei também que a grana tá curta para todo mundo. Então, fica aí a dica da promoção. Bom, e é isso, galera. Vamos para o vídeo, então. Vamos falar de The Open Group e vamos falar do TOGAF. Finalmente o vídeo aqui no canal, muito esperado aí pela galera. Vem pro vídeo.
Esse aqui é o site do The Open Group, tá? Então, aqui no opengroup.org você tem acesso aí a várias informações dessa organização. E eu queria mostrar para vocês aqui parceiros do The Open Group atuais, né? Esses são os Platinum Members, então são os membros aí top das galáxias. A gente tem a Aramco, que é a gigante estatal petrolífera da Arábia Saudita. A gente tem a Intel, monstro sagrado aí dos processadores. Fujitsu, toda a parte muito forte no Oriente, toda a parte de armazenamento e processamento. A Shell, gigante da indústria aí, petroquímica. E a IBM, naturalmente, uma empresa de inovação e tecnologia. São os membros Platinum do The Open Group. Tem outros, se a gente acessar aqui, a gente vai ver a lista, né, completa aí de membros do The Open Group. E hoje nós estamos em 911 membros ao redor do mundo. Então aqui tem várias empresas, empresas também aqui do Brasil, né, como a Centos, como a Gnosis, dos meus amigos Átila e Antônio Plé. Então, eles estão aqui também presentes. E aqui você vê a quantidade de empresas que participa dos fóruns, que participa aí de diversas atividades de debate em cima desses padrões que o Open Group cria para várias indústrias ao redor do mundo, né? Vários tipos de mercado. Então, a indústria petroquímica, a indústria de aviação, tem uma série de padrões que o The Open Group cuida. Aqui você também acha informações sobre as certificações, né? Então, tem todo um regramento a respeito dessas certificações, as provas, o conteúdo dela. Eventos, então tem vários eventos online, também tem eventos presenciais do The Open Group. Aqui tem informações sobre os membros, né, as empresas participantes, que elas podem trocar informações aqui. Aqui você tem toda a biblioteca aqui de padrões, por exemplo, do The Open Group. Então, uma série de padrões que foram criados aí ao longo desses anos. Ó. Olha a quantidade de padrão, né? SOSA, TOGAF. TOGAF é um dele. Os padrões do Unix, que daqui a pouco vocês vão entender um pouco do porquê existem esses padrões aqui. Padrões de cloud computing, padrões de agilidade, os padrões do Archimate, que é a linguagem de notação, né, para você conseguir desenhar a arquitetura corporativa de uma empresa, e por aí vai, né? Tem vários e vários padrões aqui disponíveis nessa biblioteca, tá? Então tem white papers aqui, tem guias, certificações para vários desses padrões também. Então vale a pena vocês darem uma olhada e conhecerem essa página aqui do The Open Group. E eu quero contar para vocês agora a história de como ele surgiu, né? Como é que essa organização ela surgiu e desde 1996 e antes disso, né? Como é que foi a história de evolução do The Open Group. Galera, trouxe aqui para vocês agora um timeline, uma linha do tempo da criação do The Open Group. E o curioso é que apesar da gente estar acostumado sempre a falar do The Open Group e pensar em arquitetura, pensar no TOGAF, essa história começa com um sistema operacional. E esse sistema era o Unix. Talvez muitos aqui da audiência não conheçam, mas antes do Linux existia o Unix, que era um sistema operacional fantástico. Ainda se usa em algumas situações e por muita gente ainda aí no planeta. E ele foi alvo de uma disputa porque as empresas da época elas tinham receio de adotarem softwares proprietários, versões proprietárias do código do Unix e ficarem dependentes dessas empresas. Foi o caso, por exemplo, da dobradinha da AT&T com a Sun Microsystems e o seu System 5.
System 5 era uma versão do Unix proprietária. E aí, as outras empresas viram esse risco e começaram a criar grupos, né, associações ali, que pudessem estudar uma forma de criar uma distribuição Unix open, né, aberta e padronizada. Nesse contexto histórico, né, dentro desse caldeirão, surgiu o primeiro grupo, que foi o X-Open, em 1984. Então, o X-Open foi um consórcio ali, um conjunto de empresas e suas sedes europeias, e justamente na intenção de desenvolver essa versão standard do Unix. Alguns anos depois, 4 anos depois, surge a Open Software Foundation nos Estados Unidos. Então, em 88, surge a OSF, também com essa intenção de criar uma versão aberta do código e que fosse ali um contraponto a AT&T e seu System 5. Muito bem. Dentro desse grupo do X-Open, surgiu ali um grupo de trabalho, vamos dizer assim, que foi o Open Group Architecture Program, pensando em arquitetura corporativa e que pensou muito em como adaptar um framework que estava surgindo, que era o framework do TAFIN, né? O framework do DOD. Então, o Departamento de Defesa, o Department of Defense americano, ele emitiu ali, ele publicou um framework de arquitetura. Esse framework já tinha, inclusive, um método ali de arquitetura que depois inspirou o Open Group no TOGAF. E esse grupo de trabalho adaptou o TAFIN para uso no mercado corporativo. E com isso eles lançaram, né, publicaram a versão 1.0 do The Open Group Architecture Framework. Então a versão 1.0 saiu em 1995. Enquanto isso estava desenrolando, né, enquanto isso estava sendo desenvolvido e publicado, aconteciam as Unix Wars. Então essa guerra do Unix proprietário versus Unix Open, que se estendeu, foi se estendendo ali do final da década de 90 até praticamente do final da década de 80 até praticamente o final da década de 90. E o seu término, aí a gente não sabe bem se isso foi uma consequência ou se foi um motivador para o término. Foi exatamente a união entre esses dois grandes grupos, entre o X-Open e a Open Software Foundation, criando, finalmente, em 1996, o The Open Group que nós conhecemos hoje. Então, essa é a criação do The Open Group. Observe que o TOGAF foi emitido um ano antes, por aquele grupo de trabalho do X-Open. E o The Open Group, de fato, surgiu em 96. O que acontece é que, apesar das versões do TOGAF terem evoluído ao longo desse período, o The Open Group só foi realmente definido como mantenedor do TOGAF em 2001, quando ele já estava ali na sua versão 7. Então, junto com o lançamento da versão 7, ficou definido que o The Open Group passaria a tomar conta, né, do desenvolvimento desse framework. Então, essa é a historinha aí que vem lá do Unix e vem até a arquitetura corporativa. Falando um pouquinho da evolução do TOGAF agora, né, do framework de arquitetura do The Open Group, a versão número 7, né, que foi lá de 2001, ela é importante não só pela questão da manutenção do framework, que passaria a ser do The Open Group, como também pela introdução do ADM. Então, como eu mencionei ali anteriormente, dentro do TAFIN já existia ali uma metodologia para arquitetura, e quando foi feita a adaptação, depois com o surgimento do TOGAF, isso se transformou no ADM, o método de desenvolvimento da arquitetura, onde basicamente você tem ali passos que você segue para você fazer uma visão as-is, na situação da arquitetura corporativa, e uma visão to be. Então, essa foi a grande introdução e essa é uma grande qualidade desse framework,
porque ele mostra como fazer o trabalho arquitetural e você pode adaptar isso para diversos contextos do trabalho de arquitetura. Depois, em 2002, surge a versão 8. A versão 8 ela trouxe alguns templates, checklists, alguns artefatos que poderiam ser usados pelos arquitetos. E já reconhece alguns outros frameworks, como o Zachman, por exemplo. Né? Apesar do próprio Zachman não considerar um framework, mas ele já era citado ali na versão número 8. A versão número 9, que surge em 2009 também, ela traz o conceito de metamodelo. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, lá na nossa playlist de conceitos. Mas o metamodelo, ele é exatamente um descritivo. Você cria ali padrões de como seus componentes de arquitetura vão ser organizados. Isso ajuda você a organizar esse repositório, essas ideias arquiteturais dentro da empresa. A versão 9.1 trouxe alguns melhoramentos e também dialogou com o ITIL, que é uma biblioteca de gestão de serviços de TI, muito utilizada aí no mercado, né? Gestão de incidentes, problemas, mudanças, releases, configuração, tem certificação também. E o COBIT, que é da ISACA, né? Do ISACA, né? E que fala sobre governança corporativa. Então, através de uma série de controles, é feita a governança de uma empresa. A versão 9.2, que foi uma versão também que durou muitos anos, ela foi focada em transformação digital. Então, a partir de 2016, a gente começou a ouvir muito falar sobre esse termo, ouvir muito falar de VUCA. E aí, seguindo essa esteira da transformação digital, pegar ali sistemas legados e transformar em apps, né, de mobile. Entraram também os conceitos de metodologias ágeis. Então foi um grande movimento que aconteceu no mercado de tecnologia e o The Open Group não ficou de fora dessa. Em 2022 surge a versão mais atual do TOGAF, que é a versão número 10. Essa versão ela surpreendeu bastante os arquitetos aí pelo mundo e mudou a visão, a organização do próprio framework. Antes era um framework bastante monolítico e ele foi decomposto, ele foi modularizado nessa versão de 2022. Isso, inclusive, repercute também nas certificações em cima do TOGAF. O próprio TOGAF, que é o The Open Group Architecture Framework, tem uma arquitetura. É uma arquitetura que se baseia em 4 domínios. E esses domínios vão sempre conseguir representar qualquer organização do planeta. Quando a gente pensa em arquitetura corporativa, é comum a gente pensar sempre só em TI, nas coisas de tecnologia da informação. Mas lembre-se que o nome é arquitetura corporativa. É Enterprise Architecture. Então, ela não está restrita somente à área de TI ou área de tecnologia. Ela é uma arquitetura organizacional. E aí, os 4 domínios que representam essa organização são os seguintes. Você tem primeiro o domínio de negócios. Então, quando a gente fala aí de fluxos de valor, né? Value chains, quando a gente fala das metas, dos OKRs, dos KPIs, dos resultados, a gente está falando da arquitetura do negócio. O que é que a empresa faz? O que ela tem de capacidades? Isso faz parte desse domínio. Para que isso possa ser operado, né, para que a empresa funcione, você tem um conjunto de sistemas. Então, você tem um domínio de sistemas. Então, você pode ter ali um CRM, um sistema de gestão empresarial, né, um ERP. Você pode ter um sistema ali de logística e estoque, um WMS. Então, esses sistemas é que suportam os elementos da arquitetura de negócios. Os sistemas, eles lidam com o quê? Dados. Então, você tem dados, entidades, atributos, tabelas, bancos, que são responsáveis por persistir, por armazenar as informações desses sistemas. Então, a gente tem também um domínio de arquitetura de dados.
Então, você tem ali, por exemplo, um cliente, um pedido, um produto. Esses conceitos e esses dados em si fazem parte desse domínio. Por fim, você tem um domínio de infraestrutura, ou também chamado de tecnologia. Então, aí você entra, por exemplo, em temas como quais são os servidores, se tem uma função serverless ali que executa, se isso está numa infraestrutura local, né, on-premises. Então, onde tudo isso roda para manter o domínio ali de negócios, a gente chama de camada de arquitetura, né, domínio de arquitetura tecnológico ou de infraestrutura. Então, essas 4 camadas, esses 4 domínios, é que permitem que o framework consiga representar desde as motivações que a empresa tem para determinadas estratégias, até, por exemplo, servidores e redes, aonde isso vai executar no dia a dia. Essa é a grande sacada que o framework do TOGAF traz para os arquitetos. Com relação às certificações, tem 3 certificações do The Open Group que têm a ver com arquitetura e que são fundamentais. A primeira é o OpenCA. Então, essa é uma certificação do profissional de arquitetura corporativa. Então, ela, com base na sua experiência, todo um descritivo dos projetos que você atuou, você tem ali um programa de certificação desses profissionais. A segunda certificação é a do próprio TOGAF, do próprio Framework de Arquitetura. Ainda temos a certificação da versão 9.2 e também temos agora a certificação da versão 10. Então, você realiza ali algumas provas e aí você tem certificações para o TOGAF, tá? Tem vários webinários aí, não, para todas essas certificações. Então, volta e meia o The Open Group está fazendo aí eventos online explicando como é que essas certificações funcionam. Como a versão 10 é uma versão que trabalha com o conceito de modularização, mudou bastante a dinâmica dessas certificações. E a terceira é o do Open Agile Architecture, Open Agile Architecture, que é a certificação do OAA, que é ali um conjunto de conhecimentos focado nas metodologias ágeis aplicado à arquitetura corporativa. Então, também é uma certificação que está disponível para ser feita e que vocês poderão aí fazer junto ao The Open Group. Então, vale a pena vocês conhecerem essas certificações, as especificações, né? O que precisa estudar e também pesquisar por centros de treinamento, né? Que possam realmente capacitar vocês para fazerem as provas, para conseguirem aí ter um bom desempenho e obterem essa certificação que é importante para nós arquitetos do mundo todo. Finalmente, aqui no canal, falamos sobre o The Open Group e falamos sobre o framework, né, o TOGAF. Então, é um vídeo que foi muito pedido. Eu fiquei muito feliz de poder esclarecer um pouco, principalmente sobre o histórico. A gente ouve falar do The Open Group, mas não sabe bem como é que ele nasceu. Então tá aí para vocês mais esse vídeo feito com bastante carinho. E queria também deixar um agradecimento aqui para o Roberto Severo. Roberto Severo, que é o nosso Country Manager do The Open Group aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma representação e o Severo, que se tornou aí também um grande amigo aí nesse mercado, merece a nossa menção e o nosso respeito, enquanto aí líder aqui do The Open Group no Brasil. E o The Open Group tem vários eventos presenciais aqui também. Tivemos um evento aí em 3 cidades aí recentemente. Então fiquem sempre antenados aí na página do The Open Group, ali na parte de eventos, para vocês também poderem participar e conhecer mais dessa instituição, dessa organização incrível, responsável aí por tantos frameworks que marcam, né, e até hoje são as referências de boas práticas do mercado. Galera, para fechar, deixando aqui a promoção de novo
de férias, ó. Então, somente no mês de julho, R$ 200 de desconto no curso de Arquitetura de Soluções. Se você não conseguiu fazer até agora, é a sua oportunidade. Você vai ter tempo, você vai ter um pouquinho de grana com esse descontão aqui que eu tô deixando aí para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.